O primeiro filme da temporada de 2026 do Oscar chegou aos cinemas e eu já deixo registrado aqui, sem medo de errar. Esse filme vai estar na premiação ano que vem, de uma forma ou de outra. Baseado no livro Devoradores de Estrelas de Andy Weir, o mesmo autor de Perdido em Marte, que também ganhou adaptação para os cinemas alguns anos atrás, né, que foi ao longa, que segue a mesma linha narrativa, tá? Eles vão seguir a mesma pegada, que tornou o escritor muito famoso, né? Que são histórias profundamente baseadas em ciência, mas que nunca deixam de colocar os personagens como centro da história, e com muito coração, sempre. Dirigido aí pelo Phil Lord, Chris Miller, os caras que praticamente redefiniram a animação para sempre, com Homem-Aranha no Aranhaverso, filme que eu amo de paixão, e eles voltam agora aqui pro live action com Devoradores de Estrelas. E eles vêm com uma história muito ambiciosa e muito legal, que é um professor de ciências chamado Ryland Grace, que acorda em uma nave espacial sem qualquer lembrança de quem é ou como que ele chegou lá. E conforme a memória dele começa a voltar, começa a retornar lentamente, ele descobre que ele precisa resolver um enigma de uma misteriosa substância que está literalmente fazendo o Sol se apagar. Uau! Foi essa a sensação e a palavra que passava pela minha cabeça durante a maioria do tempo do filme, durante 2 horas e 36. Não apenas pelos visuais incríveis que o filme tem, é impressionante, mas pela maneira como a história ela consegue emocionar em momentos que eu não estava esperando. Eu confesso que a minha expectativa para o filme era muito alta, principalmente porque eu sou muito fã das histórias do Andy Weir, né, e desde Perdido em Marte. E assim, ainda assim, cara, mesmo eu estando com a expectativa muito alta, o filme me surpreendeu. E é curioso, né, ver uma narrativa que é tão fundamentada em ciência, ela ainda assim consegue manter o coração enorme pulsando dentro dessa ciência toda. E há algo profundamente humano no modo como as histórias do Andy Weir são contadas. E mesmo quando a gente está lidando ali, né, com física, astrofísica, organismos extraterrestres, o possível fim do mundo, o que realmente importa continuam sendo as pessoas. Sim, o longa é um épico espacial gigantesco com consequências catastróficas caso a missão falhe. E tudo isso tá no filme. Óbvio que tá, a tensão tá lá. Mas não é isso que é a parte mais interessante, não é o foco. O foco é a parte da relação entre o Grace, que é interpretado pelo Ryan Gosling, e o Rocky, que é o alienígena que ele encontra ao longo da jornada. A interação entre os dois é simplesmente maravilhosa, e não é só fofa, sabe? Embora seja muito mesmo, mas ela também é profunda, por incrível que pareça. E o que é o tipo de dinâmica, né, que faz querer ficar assistindo os dois conversando ali, interagindo o tempo todo. E o Ryan Gosling entrega uma atuação novamente maravilhosa, em que só ele sabe, né, como entregar comédia e drama tão bem ali misturados, os dois. Ele faz isso muito bem, todo mundo sabe. E aqui é um detalhe crucial, gente. Se essa interação entre os dois não funcionasse, todo o filme desmoronaria completamente. O filme iria pro beleléu. A experiência, ela se resumiria a visuais bonitos apenas, o que vários filmes de ficção científica fazem. Mas por conta da interação dos dois, tudo isso fica maravilhoso, tudo fica com mais peso. Os diretores sabem disso, porque eles constroem toda a narrativa em cima da relação desses dois. E a história também vai decidir ali explorar um herói que não é nem um pouco convencional, né? O herói que é um pouco covarde sim. Ele não é um protagonista muito corajoso, ele toma várias decisões ali que são, sim, covardes. E vai explorar a história em cima disso. É alguém que não tem coragem de enfrentar a maior aventura da sua vida, mesmo que signifique salvar um planeta inteiro. E além disso, ele é profundamente solitário, é um cara que não se encaixa muito bem na Terra. Alguém que sempre viveu com a cabeça nas estrelas e que nunca conseguiu criar conexões com outros seres humanos. Mas quando ele conhece Rocky, um extraterrestre, tudo isso muda. Ele finalmente entende o peso real da sua missão, mais do que isso, né? Ele entende o que significa amar alguém, o que significa perder alguém importante. No fim das contas, né, coragem é realmente algo que vocês não veem dentro da gente. A gente não é normalmente pessoas corajosas. O que muda, né, ela nasce a partir do momento que a gente está disposto a se arriscar por alguém que realmente importa muito pra gente. Todo o medo de falhar, o medo de morrer, o medo de tentar, tudo isso desaparece quando existe algo ou alguém que vale a pena proteger.
e muito. O ego desaparece e com ele o medo também. Devoradores de Estrelas prova que a obra pode ser sim profundamente científica, mas ainda não abandonar a sua humanidade. A história ela consegue equilibrar conceitos complexos com emoções muito claras. Sim, é um espetáculo visual impressionante. O diretor de fotografia é o Greg Fraser. Esse nome não é estranho, porque ele fez também Duna 1 e Duna Parte 2. Claramente, esse é o cara. Cada movimento de câmera é intencional, cada luz é intencional, cada show ali de neon e luz que estão na sua cara é intencional. Tudo ali tá por uma razão e faz sentido. É um verdadeiro espetáculo visual que combina tudo tão bem para você ter aquele senso constante de maravilhamento, sabe, que o filme quer te dar. E há uma sequência específica ali, gente, que eu prefiro não estragar aqui, que é simplesmente uma das coisas mais incríveis que eu já vi numa sala IMAX. E se você puder, gente, eu realmente estou falando aqui, assista a IMAX. Eu não sou de fazer gracinha com essas coisas. A IMAX é caro, nem tem em todas as salas, em todos os cinemas, mas eu recomendo muito, gente. Se você conseguir e puder, vá numa sala IMAX. Faz diferença, porque toda a troca de formatos ali do IMAX pro normal, ele conta uma história, ele ajuda a contar a história. E quando a tela tá cheia ali, completa, é imersão total. Os efeitos visuais são impecáveis, eles explodem na sua cara e mostra real ali. Não tem tela verde, assim como os diretores mostraram, porque tudo é muito real, tudo é muito verdadeiro. E culmina numa cena de ação que é brilhante, uma das melhores de ficção científica dos últimos anos, facilmente. O filme, então, ele vai reunir os visuais do Interestelar, o coração do Perdido em Marte e a interação alienígena de A Chegada. Sim, tem até um pouquinho disso. E tudo isso embalado, gente, numa trilha sonora que explode no seu ouvido e é linda do começo ao fim. E assim, cara, é impressionante tudo que o filme consegue entregar. A única coisa que não entrega pra mim, me incomoda um pouquinho assim, que é muita comédia, muita piadinha fora de hora que eu acho que não devia ter. Acho que esse é um filme mais focado no drama, né? Mas é mais coisa pessoal, talvez não te incomode tanto. E apesar disso, o filme passou voando pra mim. Foram 2 horas e 36 que passaram voando. Foi uma experiência visual, emocional, extremamente envolvente o tempo todo. E não fui eu o único homem barbado ali que saiu chorando não, viu? Da sala. Tinha muita gente chorando ali no final da sessão do filme. Então vá, gente, vá a uma sala de cinema. A maior tela que você conseguir, se possível. Você não vai se arrepender, te prometo.